Uma boa tarde a todas e a todos os membros e membras do nosso canal. Estamos aqui mais uma vez para ver a estrutura de 15 frases para qualquer tema em ação. E hoje nós vamos ver o tema Desafios ao Empreendedorismo entre os Jovens, um tema que eu acho que é quente, porque além da gente ter um governo conservador que dá muita importância, né, a esse assunto, a gente também viu, né, ele está na ordem do dia com a coisa do isolamento social, muita gente indo empreender, né, em redes sociais, etc. E por que a estrutura de 15 frases funciona para qualquer tema? Ela funciona porque ela não é um modelo de redação, tá? Ela não é um modelo que às vezes funciona para um tema e não funciona muito bem para outros. Ela é uma estrutura lógica que se baseia nos 4 elementos essenciais, que são os 4 elementos lógicos que vão aparecer sempre em todo e qualquer tema de redação Enem. Que elementos são esses? O primeiro elemento é o problema, tá? Todo tema Enem é sempre um problema. Já reparou isso? É um problema que eles te dão para você resolver. E se eles querem que você resolva, é porque existem fatores que causam esse problema, fatores que estão na raiz desse problema, que são o que estão causando esse problema. São as causas. Esse é o segundo elemento. E como eu estava falando antes, né, a gente só pode dar a solução para o problema, na verdade, se a gente atacar as causas. Toda solução, toda proposta de intervenção é algo que vai atacar as causas do problema, e uma vez que elimine essas causas, vai poder eliminar o problema e trazer para a gente o bem. O bem é o quê? É o contrário do problema. O problema é a situação atual, certo? Que, né, problemática, que está com algum defeito. O bem é uma situação, uma realidade futura onde a gente quer chegar. Então, pegando no caso aqui, o nosso tema, a gente tem que o problema são os jovens que não conhecem empreendedorismo ou não sabem nem por onde começar. As causas, né? A gente vai ver aqui nesse tema aqui que temos causas culturais e causas econômicas. A gente já vai ver isso com calma. Solução, a gente pode pensar em divulgação nas escolas, por exemplo, e o bem é a gente chegar no ponto em que os jovens e empreendedores no Brasil. O barato dos elementos essenciais, que são sempre esses 4 que vão reaparecer em qualquer tema Enem, é que a gente vai estruturar a nossa redação em torno deles. Assim, o primeiro parágrafo vai tratar do problema, os parágrafos de desenvolvimento vão tratar desses 2 grupos de causas, causa 1 e causa 2, e o parágrafo final vai trazer a solução e o bem. Vamos ver, gente, como é que isso fica? Você já vem aqui na folha, os 4, eu deixei o espaço para os 4 parágrafos. O primeiro parágrafo, com 3 frases, vermelho, né, que é o parágrafo que vai girar em torno do problema. Os 2 parágrafos de desenvolvimento em abóbora, que são as causas. Por fim, o último parágrafo, a conclusão, verde, né, que é a solução. E a última frase da redação é o 4º elemento, o bem. O bem só vai ter uma frase para ele. Essas são as 15 frases, a gente vai ver agora com detalhe cada uma delas. Primeira frase da redação, que começando lá a introdução. O que a gente vai ver na primeira frase da redação, gente? Primeira frase da redação, como não poderia deixar de ser, já que o primeiro parágrafo, já que o tema é o problema, o primeiro parágrafo vai abrir tratando do problema, então, na primeira frase, vamos definir o problema. É o início lógico de toda a redação Enem, gente, a definição do problema. Vamos lá, vamos fazer? Então, gente, primeira frase, definição do problema. O jovem empreendedor é a pessoa de até 30 anos que decide abrir um negócio com a intenção de legalizá-lo e dele oferir o seu sustento. Muito bem, agora, a gente já pode colocar a primeira frase também no parágrafo de desenvolvimento 1, que a gente já sabe que a gente vai tratar do primeiro grupo de causas. Lembra que a gente viu 2 grupos de causas? Causas culturais e causas econômicas. Então, aqui, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente vai tratar só do primeiro grupo de causas, causas culturais. E a gente vai dizer exatamente isso na primeira frase. Vamos ver?
Em primeiro lugar, cabe analisar as causas culturais. Vamos fazer a mesma coisa no início do terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo da redação, né? Segundo parágrafo de desenvolvimento, vamos tratar do segundo grupo de causas. Por fim, a gente pode colocar também a primeira frase do nosso parágrafo de conclusão, que é onde a gente vai tratar da proposta de intervenção. A primeira frase vai fazer isso apenas, apresentar brevemente o que a gente vai querer fazer, sem detalhe nenhum, é só uma apresentação do que a gente pensou como proposta. Vamos ver? Então, uma proposta de intervenção para este problema passa pela divulgação do empreendedorismo jovem nas escolas. Estamos apenas apresentando brevemente o que a gente vai trazer como proposta de intervenção. Bom, já temos o esqueleto da nossa redação. Essas quatro frases, as quatro frases iniciais de cada parágrafo, né, dão o tom do que a gente vai tratar em cada parágrafo. Problema, grupo de causas 1, grupo de causas 2 e solução, que são os quatro elementos essenciais, os quatro blocos lógicos da nossa redação. Falta só completar com carne esse esqueleto. Então, vamos ver o que a gente vai fazer? Primeiro parágrafo, a gente começou definindo o problema, certo? Dissemos o que é o problema. Agora, a gente vai dizer por que esse problema é um problema. Ou seja, a segunda frase é onde a gente fala quais são as consequências desse problema, o que ele traz de grave. Então, vamos colocar aqui, para a gente não esquecer, a segunda frase a gente vai falar o que ele traz de consequências. Vamos ver, gente? Vamos escrever? Empreendendo, os jovens asseguram sua renda, geram empregos para a economia e ainda têm a possibilidade de obter maior satisfação vocacional. Eu dei 3 consequências, 3 efeitos do empreendedorismo, que é o que a gente quer. Por consequência, né, se a gente não tiver o empreendedorismo, né, em suma, se menos jovens empreenderem, a gente não vai ter essas coisas. Tá? Então, a gente está deixando claro nas 2 primeiras frases da redação o que é o empreendedorismo e por que ele é importante. A terceira frase da introdução é a tese. O que a tese vai fazer? A tese é simplesmente a frase que vai ligar o problema às suas causas. As causas que a gente já imaginou numa etapa prévia, né, no planejamento da redação, pensamos nos 2 grupos de causas que a gente vai falar, culturais e econômicos. Tá? Então, a gente vai simplesmente dizer aqui na tese que o problema se deve a essas causas. Vamos ver como é que isso é feito? Infelizmente, porém, no Brasil, devido a causas culturais, aí, o primeiro grupo de causas, e a causas econômicas, o segundo grupo de causas, persistem dificuldades ao empreendedorismo jovem, ou seja, o problema, as dificuldades ao empreendedorismo jovem. Então, a tese é isso, tá? Ligação de problema às suas causas. Vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, onde a gente vai tratar das causas culturais, primeiro grupo de causas. Já dissemos na primeira frase do parágrafo isso, que a gente vai tratar dessas causas. O que a gente vai falar na segunda frase do parágrafo? Na segunda frase do parágrafo, a gente vai detalhar que causas são essas. É que eu estou falando muito genericamente, causas culturais. Mas isso é porque eu já pensei em cada um dos fatores que eu estou chamando de culturais. Esses fatores eu vou listar agora na segunda frase do parágrafo. Vamos ver? Ah lá, as causas que eu estou listando são elas: a pressão dos outros jovens e uma cultura brasileira em que fazer faculdade e ser funcionário público são a opção default. Ou seja, 2 coisas que a gente conhece muito bem, né? Quanta gente que vai, né, abrir um Instagram, tal, né, uma menina que vai vender no Instagram, e aí as amigas, né, começam a mexer com ela, né? Ah, pô, tá virando blogueirinha agora, tal. Quer dizer, tem aquela pressão, um pouco de inveja, claro, tá entendendo? Para, pô, tipo assim, você agora está querendo ser melhor do que a gente, tal. E tem aquela coisa também que vem, às vezes, muito da família, né? Pô, é a pessoa que quer empreender, muita gente, né, se depara, né, com esse certo preconceito dentro da família ou da sociedade em geral, que vê, não, que o bom mesmo é fazer faculdade para ser doutor, né, ou ser funcionário público, tal. Essa coisa de empreender, né,
não dá em boa coisa, né? Então, notem que são todos fatores de influência, né, que a gente sofre no nosso meio, tá? É disso que a gente está tratando nesse parágrafo. Bom, mas chegamos na terceira frase do parágrafo, tá? E o que a gente vai falar na terceira frase do parágrafo? Gente, a terceira, assim, a gente já começou dizendo do que a gente está tratando aqui nesse parágrafo de desenvolvimento, causas culturais. Listamos elas, né? Olha lá, falamos com clareza do que a gente está falando. Na terceira frase, a gente vai dar um exemplo, uma estatística, ou seja, uma prova qualquer, tá entendendo? Pode ser uma citação de um autor, mas é algo para provar aquilo que a gente está dizendo, tá? Para fundamentar a nossa tese. Vamos ver o que eu escolhi? De fato, anotem esse repertório, que ele é muito interessante, tá? E pode ser usado até em outros temas, onde a gente veja essa questão da cultura, né, de negócio, a cultura empresarial num país tal. Prestem atenção, é a tese de um autor alemão, Max Weber, né, que, em linhas gerais, né, a gente está aqui também simplificando um pouco as coisas, né, ele teria mostrado no livro dele, nesse daí, que países que tiveram uma tradição, uma cultura protestante, eles tinham, vamos dizer, mais boa vontade, a cultura, né, as instituições religiosas, etc., teriam uma boa vontade maior com as pessoas serem comerciantes, com a exploração do lucro, etc. Então, de fato, conforme Max Weber, no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, países católicos como o Brasil teriam uma cultura refratária ao lucro e ao negócio. Beleza? É uma prova do que a gente está tratando aqui, né, nesse parágrafo, né, a nossa cultura, né, meio anti-empreendedorismo aqui no Brasil. Por fim, só falta uma frase para encerrar o nosso desenvolvimento, que é a explicação, tá? Nessa última frase do desenvolvimento, gente, a gente vai explicar com as nossas palavras qual é o link, qual é a conexão que existe entre esse grupo de causas que a gente está tratando e o problema, que é o principal, que é o tema, né, gente? O problema que a gente falou lá no primeiro parágrafo. Aqui a gente tem que demonstrar o link entre os dois, entre causa e problema. Vamos ver como é que eu fiz? Com a pressão dos colegas e tendo a opção default por parâmetro, muitos jovens nem sequer buscam informar-se sobre as possibilidades do empreendedorismo, né? Então, estamos deixando claro, né, que essa cultura, né, nossa, né, cultura de família e de colegas, né, que acabam te influenciando, e aí você nem procura saber nada. Então, está explicado aqui. Podemos passar para o segundo parágrafo de desenvolvimento, onde a gente vai tratar do segundo grupo de causas, causas econômicas. Notem, gente, que a estrutura de frases dos dois parágrafos vai ser, nem poderia ser diferente, idêntica, tá? Vamos ter uma estrutura idêntica, ou seja, a gente vai abrir o parágrafo, né, apresentando o grupo de causas, agora causas econômicas. Vamos, na segunda frase, listar quais são essas causas. Na terceira frase, a gente vai dar uma prova, ou exemplo, uma estatística, e na quarta frase, a gente vai dar a explicação com as nossas palavras. Então, já abrimos o parágrafo. Em segundo lugar, cabe analisar as causas econômicas. Quais causas são essas? Vamos ver o que eu coloquei? Olha lá. As duas causas que eu pensei como causas econômicas são elas, 2 pontos: falta de linhas de crédito destinadas aos jovens empreendedores e falta de orientação por parte da escola, né? Falta de cursos na escola, né? Em suma, é uma coisa que tem a ver com causas econômicas, né? Que depende, às vezes, né, de comprar material, né? Organizar um curso, pagar professores, etc. Isso tudo vai influir, é óbvio, né? Quanto menos informação e quanto menos crédito também, né, linhas de financiamento específicas, tal, mais difícil vai ser para os jovens empreenderem. Beleza? Bom, na terceira frase do parágrafo, de novo, eu tenho que trazer uma prova do que eu estou falando. Vamos ver o que eu vou colocar?
Olha lá. Segundo a pesquisa TIC Educação 2014, né, foi uma pesquisa, aí, uma estatística, 67% dos professores de escolas públicas declararam que aprenderam a utilizar o computador e a internet sozinhos, ou seja, os próprios professores estão no mato sem cachorro, às vezes, no que se refere a ferramentas, né? As ferramentas modernas, tá entendendo? Para ensinar, né? Em suma, para poder até orientar os alunos. Bom, faltou o quê? A última frase do parágrafo, a explicação com as minhas palavras do link entre a causa e o problema, e é justamente isso que eu vou dizer. Vamos ver? Uma vez que os próprios professores têm formação superficial nas tecnologias digitais, torna-se muito difícil a inclusão de matérias sobre as novas formas de empreender nas escolas. Aí, fiz a ligação entre as duas coisas. O último parágrafo é a conclusão, onde a gente vai trazer a proposta de intervenção. Já escrevemos a primeira frase, onde a gente apresenta brevemente a proposta. Lembrando que o Enem cobra que a proposta de intervenção de vocês tenha 5 elementos. Tá? O agente e a ação, ou seja, quem vai fazer e o que vai ser feito, que a gente vai falar na segunda frase do parágrafo, que é a frase número 13 da redação como um todo. O meio e o efeito, ou seja, como que a nossa proposta vai ser feita e qual o efeito que a gente pretende obter. O meio e o efeito a gente vai tratar na terceira frase do parágrafo, que é a 14ª frase da nossa redação. E, por fim, a gente tem que ter um quinto elemento, que é um detalhamento, que eu mando sempre para meus alunos. Deem um exemplo, ou do agente, ou da ação, ou do meio. Tá? Um desses 3 elementos só. Ou agente, ou ação, ou meio. Se você der um exemplo, você já está cumprindo o requisito do quinto elemento que tem que ter na tua proposta de intervenção. Vamos ver como é que eu fiz o agente e a ação? Segunda frase, então, gente. As escolas da rede pública deverão organizar eventos de divulgação, como, por exemplo, minicursos e feiras do empreendedorismo, vírgula, entre os alunos. Ou seja, o agente, as escolas, a ação, né, eventos de divulgação e já dei o detalhamento, gente. Olha lá, eu dei um exemplo do que podem ser esses eventos de divulgação. Minicursos, feiras do empreendedorismo, perceberam? Então, assim, com isso a gente já matou 3 dos 5 elementos que a nossa proposta de intervenção tem que ter. Os outros 2 a gente vai ver na terceira frase do parágrafo. Vocês veem como é que fica organizadinho. Terceira frase, vamos dar o meio e o efeito. Vamos lá? Os eventos serão organizados por meio, olha lá, vou dar o meio, da participação de empresários locais que atuarão como mentores e terão por efeito, vou dar o efeito, introduzir os jovens às técnicas básicas de marketing e comércio. Gente, com isso a gente fez uma proposta de intervenção completa, que vai valer 200, porque tem os 5 elementos pedidos pelo Enem. Última coisa que falta, só falta uma coisa na nossa redação, dar um fecho a ela. E o fecho é a 15ª frase da redação, onde a gente vai falar, adivinhem de quem? O último elemento essencial da redação. Lembra os elementos que eu falei lá no início? Problema, suas causas, a solução e o bem. Faltou falar do bem, que é a realidade boa onde a gente pretende chegar. É isso que a gente vai falar na última frase. Vamos ver? Com semelhantes medidas, espera-se que a boa nova da cultura do empreendedorismo chegue a todos os jovens brasileiros. Com isso, a gente termina dando um fecho perfeito à nossa redação. Se você gostou dessa redação aqui, deixe um like e não se esqueça, eu tenho um grupo de Telegram, o link para ele está aqui embaixo na descrição, onde eu estou colocando todo o material que eu estou desenvolvendo aqui no canal. Então, essa redação eu vou colocar lá no grupo do Telegram. Mas eu não costumo responder nenhuma dúvida lá. Então, se você tiver alguma questão, tá, sobre essa resolução, coloca aqui no comentário. Tá? Espero que vocês tenham gostado.
Vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.